Eu preciso falar. E hoje eu vou falar sobre maternidade. É um assunto difícil para mim. E eu sou mãe de 3. A minha mais velha é a Gabriela, que já vai fazer 12 anos. O do meio é o Antônio, porém eu perdi durante a gestação. E sim, ele é lembrado por todos na família. E o meu caçula é o Guga, o Gustavo. O Gustavo já vai fazer 9 anos. Eu nunca achei que maternidade fosse para mim. Eu achava que maternidade significava atraso nos meus planos. Eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, e eu queria me dedicar à minha profissão. Logo eu ingressei no mercado imobiliário, e é um ambiente essencialmente masculino, onde eu tinha que estar disponível o tempo todo para o trabalho. E eu lembro bem que durante uma reunião, o dono de uma construtora, minha cliente, comentou que uma engenheira do time dele tinha acabado de dar à luz. E que a fulana, depois que virou mãe, não presta para mais nada. E eu ouvi aquilo e pensei, gente, eu não quero ser essa fulana nunca. Então eu achava que eu tinha que estar disponível para o trabalho e que ser mãe ia me limitar. Né? Eu ia ter que dividir o meu tempo. E aquilo para mim não era bem visto. Tinha uma outra questão também, que era a questão estética, que eu sempre fui muito preocupada com alimentação, com atividade física. E para você conseguir um resultado bom no seu corpo, você precisa de muita dedicação, de muito treino. São anos para você conseguir um bom resultado. E eu também não queria perder aquilo. Eu achava que ser mãe também iria atrapalhar esses planos. Na verdade, eu acho que eu sempre tive essa resistência a ser mãe, porque eu nunca tinha encontrado o homem certo. O Gustavo demorou a aparecer na minha vida. Mas enfim, ele apareceu. Eu já estava com quase 30 anos. E quando um homem que te transmite segurança, segurança para ser seu parceiro, segurança para cuidar de você, segurança para você ter filhos, né? Ter filhos é muito sério. Quando você encontra um homem assim, ter mãe já vai ficando mais fácil. E o Gustavo, ele sempre deixou muito claro que ele queria uma família. Ele queria ter muitos filhos, o Gustavo queria 5 filhos. E que o maior motivo do casamento era ter filhos. Não precisava casar se não fosse para ter filhos. E o Gustavo é muito família, ele ama família grande, sabe? Eu acho que ele queria ter uns 15 filhos. Bom, ele foi me quebrando, sabe? Quando ele me pegou assim, enrijecida, de um modo que era um assunto que não me agradava e que eu não gostava de conversar. E ele me pegou e foi me quebrando. Ele foi me moldando. E com muita paciência, com muito amor, o Gustavo foi conquistando esse meu lado materno, sabe? E enfim, engravidei. Eu, depois de muito tempo, não foi rápido. O nosso namoro foi longo, até nós nos casarmos. E enfim, eu fui mãe com 38 anos. Bom, quando eu descobri que eu estava grávida, eu senti a melhor sensação da minha vida. É realmente um estado de graça, sabe? Eu fiquei muito feliz. É uma sensação que não dá para descrever. Assim, aquele milagre da vida acontecendo comigo. Foi muito emocionante, foi muito bom. Só que esse estado de graça passou rápido, sabe? E logo eu comecei a pensar. O meu lado racional, ele não me deixa em paz. E eu pensava, bom, já que eu vou ter que ficar um tempo sem trabalhar, quando a Gabriela nascer, na verdade eu nem sabia que era a Gabriela, quando o meu bebê nascer. Então eu tenho que adiantar muita coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver tanta coisa até ela nascer. E então eu segui trabalhando muito, e como eu sou muito prática, eu já agendei o meu parto, foi uma cesárea. Então a minha cesárea já tinha dia e hora marcada, porque eu não podia atrapalhar os meus planos. E assim foi. A Gabriela nasceu e de novo eu entrei naquele estado de graça.
Gente, ser mãe, né, você ter o filho no braço, é a melhor coisa do mundo. Eu acho que quem é mãe sabe exatamente o que eu estou falando. É mágico, é divino. E esse estado de graça, eu acho que ele protege a gente, sabe? Protege a gente e protege o bebê. Porque é uma vontade de cuidar, é um amor, é um instinto, sabe? Que toma conta de tudo. De proteger seu filho, de amar o seu filho, de dar toda a atenção para ele, de alimentar o seu filho. Então eu fiquei assim, acho que toda mãe fica assim. E eu vivi isso. Só que esse estado ele durou 15 dias. 15 dias. Com 15 dias eu já estava maluca. Eu estava exausta, porque quando você dá à luz, o dia que você dá à luz, você já está exausta. A gestação não é fácil. Ela é difícil, ela muda muito. Ela muda os seus hormônios, ela muda toda a sua parte física. Você, no final da gravidez, está aí carregando pelo menos 20 quilos a mais. Os seus órgãos não funcionam corretamente, né? Eles têm que ser adaptados para gerar uma vida. E você entra, sim, num estado sobrecarregado e exausto. Sim, gente, é exausto. Não vem romantizar a gestação e a maternidade, porque não dá. Eu tenho que ser muito autêntica e transparente aqui. Isso foi o meu propósito. Vim aqui falar com autenticidade. Então, não é fácil. Não são flores. E aí, aquele padrão de maternidade que existia me deixava assustada, porque não tinha nada a ver com a minha essência. Eu não conseguia ser uma mãe daquele jeito. E tudo que eu queria era voltar para a minha vida normal, voltar para o meu trabalho, voltar para os meus projetos, para a minha atividade física, para a minha vida normal. Mas eu tinha um bebê. E eu sempre fui muito responsável. Então eu tinha o meu modo racional, ele tinha que resolver o bebê e ele tinha que resolver o trabalho. E para mim, missão dada é missão cumprida. Sempre foi assim. Então, quando eu recebo uma missão, e a gente recebe essas missões a vida inteira, né? A todo momento. Quando eu recebo uma missão, eu não questiono a missão. Se ela é difícil, se ela é fácil, se eu gosto da missão ou se eu não gosto. Eu simplesmente tenho que cumprir. Tipo soldado. Então eu recebi a maternidade como uma missão. E eu tinha que ser super responsável com isso. Só que eu agia de forma racional. Então, eu organizava uma equipe para me ajudar, para eu poder exercer ali a maternidade e poder trabalhar. Com pouco tempo eu voltei para o trabalho. E eu tinha uma vida muito rigorosa, rigorosa principalmente comigo mesma, para eu dar conta de tudo. E era pesado, viu, gente? Era muito pesado. E eu tinha do meu lado o Gustavo, o pai, que sempre foi um parceiro maravilhoso. E eu acho que o Gustavo ficava maluco de me ver. De me ver cuidando como um soldado, não como uma mãe. E ele era muito mais acolhedor do que eu. E eu tentava administrar isso tudo com muita dificuldade. 2 anos depois, eu engravidei do Antônio, acabei perdendo. E 1 ano depois, eu engravidei do Guga. E aí fui mãe de novo aos 41 anos. Bom, na gravidez do Guga, tudo foi mais fácil. Eu já tinha experiência do que ia acontecer comigo e eu tinha experiência emocional. Porque, bom, a minha primeira experiência com a Gabriela, emocionalmente falando, eu fiquei um pouco abalada. Eu fiquei deprimida. Fiquei deprimida porque eu queria a vida de volta, né? A minha vida, aquela onde eu olhava só pro meu umbigo. E com o Guga foi mais fácil. Com o Guga, de novo, o meu lado racional tomou conta. Com 20 dias eu já estava trabalhando de novo. E vida que segue. O modelo de maternidade que se apresentava, né? O modelo de maternidade tradicional, ele me assustava, porque eu não conseguia ser aquela mãe.
Eu não conseguia ser aquela mãe que era acolhedora, que era fofa, aquela mãe que fica em casa o tempo todo, principalmente com o bebê, né, dando toda assistência, que é preocupada, né, com tudo, com comida, com resfriado, com eu não conseguia ser essa mãe. Aquela mãe que só tem olho para os filhos, aquela mãe que tem os filhos como uma empresa, né, deixa eu cuidar dos meus filhos porque eles são a minha empresa. E eles podem eu posso ter muito mais sucesso com eles do que cuidando de um negócio. Hoje em dia isso está muito em moda, né? Está muito em moda a mulher olhar agora só para a família, só para os filhos, deixar o homem cuidar do sustento. Tudo bem, isso é lindo. Tem muitas mulheres que foram feitas para isso. E se elas têm a oportunidade, né, de ter uma vida assim, ótimo. Só que a minha natureza não é essa. Isso tudo vai contra a minha natureza. E aí, o que começou a acontecer? Como eu estava no piloto automático e envolvida com o trabalho, já falei isso aqui para vocês 1000 vezes, aconteceu na minha vida, que eu chamo de as luzes se apagaram, quando o meu trabalho foi desligado. Meu trabalho foi desligado, eu parei para respirar, para entender minha vida, para olhar para minha família, para olhar para outros propósitos. E quando eu parei, eu comecei a estudar, a me informar sobre a maternidade, sobre ser mãe. Eu já estava atrasada, né? Os meus filhos já estavam aí com, sei lá, foi agora, gente. A Gabriela já estava com 11 anos, o Guga 8. Pensei, bom, eu preciso recuperar o tempo perdido, eu preciso ficar mais em casa, eu preciso olhar mais para eles, eu preciso acompanhar diariamente a escola, o inglês, a atividade física, a comida. E aí eu entrei nesse mundo e quis ser uma mãe fofa. Aquela mãe mais compreensiva, aquela mãe que dá cola, aquela mãe que fica junto o tempo todo. Só que aí, gente, eu percebi que eu estava criando ali uma imagem, uma máscara, que não era verdadeira, não era autêntica, não era eu, não era a minha natureza. E era tão assim, falso, que os meninos percebiam. Às vezes eu falava, ah, mamãe vai com você. Eles olhavam para mim e falavam, o quê? Você vai comigo? Então, assim, não era eu. E aí eu tentei ter essa postura por um tempo, vi que não dava. Eu não consigo abandonar a minha essência. Não dá. E aí eu cheguei a uma conclusão de que para ser mãe você não precisa ser fofa. Existem vários tipos de mãe, né? Que tipo de mãe é você? A minha mudança de comportamento para tentar ser uma mãe fofa, eu acho que é porque eu sentia culpa. Sentia culpa de ter perdido a infância deles, porque eu só trabalhava. Sentia a culpa de não ter acompanhado e de ter terceirizado, até então, a vida deles. Eu cumpria minhas obrigações, eu era rigorosa demais comigo e com eles, então eu era aquela que chegava para checar se estava tudo impecável. Se já tinham comido, se já tinham estudado, se a roupa estava limpa, como é que está o quarto, como é que está a escola, a mochila, a tarefa. Então eu era assim uma fiscalizadora. E eu sentia culpa. Então a minha tentativa de ser mãe fofa, acho que foi para encobrir isso, mas não era autêntico. Não era autêntico e as crianças percebiam isso. E chegou um tempo que eu comecei a ficar incomodada com isso, porque não era da minha essência, não era da minha natureza. Minha natureza nunca foi ser mansa, ser acolhedora, ser dona de casa. Não é que seja errado ser dona de casa, gente. É porque não é da minha essência. Eu poderia ser dona de casa? Poderia. O Gustavo consegue nos sustentar sozinho, ele não precisa de mim. Mas e a minha vontade de produzir? E a minha alegria em realizar as coisas que eu realizo? Aonde que fica? Eu não queria abrir mão disso. Eu não quero abrir mão disso. Eu acho que dá para ser mãe, dá para olhar por todos, para todos, e dá para eu ser feliz com o meu trabalho, né?
Então, eu cheguei num ponto, assim, de um amadurecimento, um ponto onde eu aprendi muito, aonde eu consegui avaliar aquela mãe piloto automático e soldado que eu fui, e depois o oposto, a mãe fofa, que tá dentro de casa, e entrar num equilíbrio, nem da mãe soldado e nem da mãe fofa. Hoje eu consigo entendê-los muito melhor, eu escuto eles. Antes eu não escutava, eu só dava ordens. Então hoje eu escuto, eu procuro entender o que está incomodando, o que deixa eles felizes, tento entregar bem-estar para eles terem uma vida mais leve, uma vida feliz. Eu acho que a minha conexão com Deus também trouxe Deus para a vida deles. E ainda bem que isso aconteceu, foi tarde, mas aconteceu. Porque eu não queria ser responsável por ser a mãe que nunca contou a história de Jesus para os filhos, que nunca apresentou Deus para os filhos. Eles não podiam ficar sem essa força. Eles têm que usar essa força. Eles têm essa força. E houve um tempo que a Gabriela começava a ouvir das colegas, né, sobre igreja. Ela me perguntava o que era igreja. As amigas iam para catequese, ela me perguntava o que é catequese. Então, esse assunto não acontecia dentro da minha casa. E eu sinto muito. Eu acho que eu falhei muito nisso. Bom, mas quando as coisas mudam, eu me conecto com Deus, me conecto com eles, tento manter o equilíbrio e tento servi-los muito mais, né? As coisas vão entrando no eixo. E eu entendo que com esse equilíbrio eu não preciso abandonar a minha vida, o que me deixa feliz também. E aí é por isso que eu falo que eu sou uma mãe que às vezes parece um pai, mas eu sou uma mãe que empurra, eu não sou uma mãe que fica acolhendo. Eu sou aquela mãe que, caiu, levantou, reage, tenha coragem, vai fazer o que você tem que fazer, levanta, estuda, arruma seu quarto, sujou o prato, lava o prato, bagunçou o sofá, arruma o sofá, ordem. Eu acho, gente, que as crianças hoje em dia, eu tenho muitos exemplos, e elas são mimadas demais. A gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer todas as tarefas, a entender que a vida não é fácil, a vida tem regra, e as regras têm que ser obedecidas para uma boa convivência. E eu sou daquelas que pensa que quando você dá tudo para o seu filho, quando você diz sim a tudo para o seu filho, a vida diz não. Já pararam para refletir sobre isso? Uma criança mimada, que tem tudo na mão, ela acha que o mundo está disposto a servi-la. A criança mimada, ela é pouco disposta ao sacrifício. Não precisa fazer sacrifício, porque ela tem tudo na mão. A criança mimada, às vezes, não desenvolve toda a potência que ela tem, porque ela tem tudo na mão. Ela, às vezes, nem deseja um brinquedo ou uma roupa, mas o papai e a mamãe vai lá e compra e dá, sem ela nem desejar. O mimado não sabe o valor das coisas. O mimado acha que ele quer e as coisas aparecem na frente dele. Eu até poderia dar tudo para os meus filhos, mas eu não dou. Eu deixo eles aprenderem o valor de tudo. Eles têm que desejar muito para poder ganhar alguma coisa. E às vezes nem ganham. Às vezes tem que juntar dinheiro para poder comprar o que eles querem. Isso para mim é ensinar valor, é ensinar respeito, é ensinar ordem e hierarquia. É importante que eles saibam sobre isso. Porque a criança que é mimada, ele se transforma num adulto chato, que ninguém suporta. Ninguém suporta alguém sem noção, sem bom senso, que acha que o mundo gira em torno dele. Que acha que o mundo vai tratar ele como o papai e a mamãe tratou. E eu não entrego isso para os meus filhos.
Eles têm que saber se virar. Eles têm que saber dar valor e conquistar o que eles querem. Nada aqui vai fácil. Eu não facilito a vida dos meus filhos. De jeito nenhum. Então, pode ser que eu seja essa mãe saudável. Mas é a minha essência. E não tem nada errado com ela. Eu não preciso ser uma mãe fofa. Eu não gosto de ser uma mãe fofa. A minha essência é ser uma mãe soldado. Porque eu preciso guiar os meus filhos. Eu preciso ensiná-los a viver. Eu preciso fazer eles respeitarem as pessoas. Preciso ensinar eles a lutarem sozinhos também. Eu não posso ficar fazendo tudo para eles. E eu não faço mesmo. Eles têm que resolver. Porque um dia eu não vou estar aqui mais. O papai não vai estar aqui mais também. E eles têm que saber resolver a vida sozinhos. Com respeito. Com bom senso. Gente, olha, eu tô cansada de gente sem noção. De gente mimada. Vocês não têm essa sensação, não? Vocês convivem com gente assim? Que tipo de mãe vocês são? Me conta. Quando eu era criança, eu achava os meus pais rigorosos, sabe?